ungido, Yeshua, o príncipe das hostes, Mahaná. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Maracaiá, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos continuar o estudo então dos milagres de Yeshua a partir do primeiro milagre e da manifestação de Binah e Da'ad, em seu casamento. Depois ele vai para o templo e manifesta Gvurah. E em seguida ele faz muitos milagres, não são relatados aqui em Yohanan, eu estou usando o livro de Yohanan neste momento, certo? Então, a partir daqui vai vir o relato de Nakdimon, que vai visitar na calada da noite Yeshua. Nós já aprendemos sobre ele, tem um vídeo na nossa playlist da Brit Hadashah que eu falo exatamente sobre ele, não vou me ater aqui nele. A gente já sabe a questão de nascer de novo, da água e do ar, a gente já aprendeu sobre isso, não vamos nos ater na revelação de Binah, pois nós já vimos que Yeshua revela Binah, Baruch Hashem, que é água e ruach, Baruch Hashem. Depois vai seguir então para Yohanan novamente, Yohanan Hamakbil, aquele que faz as imersões, E é interessante aqui no capítulo 3, versículo 27, vai dizer assim, versículo 26, e foram até Yohanan e disseram a ele: Mestre, aquele que está contigo além do Yarden, do qual tens dado testemunho, está fazendo imersões e todos vão ter com ele. Baruch Hashem, muito importante isso aqui. Yeshua depois, na sua missão de vida, ele também faz imersões nas pessoas. Não é apenas Yohanan, porque a ignorância é dizer que Yeshua manda que as pessoas façam as suas imersões uma vez na vida. Então, se Yeshua está fazendo imersão depois, é porque ele também está lá dentro da água. Baruch Hashem, é importante ler esses detalhes. Não podemos deixar passar os detalhes. Baruch Hashem. E então, continuando aqui, versículo 27, Yohanan, ele vai responder, esse Yohanan aqui é o Batista, o Hamakbil. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada dos céus. Baruch Hashem, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Mashiach. Ele está dizendo, eu não sou o Mashiach, mas sou enviado adiante, ou seja, ele é aquele que vem antes, ele é o Eliyahu. Baruch Hashem. A pessoa que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve contenta-se muito com a voz do noivo. Assim como este meu prazer está completo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é importante ver a humildade de Yohanan. Yohanan ali está mostrando que ele tem a missão dele, ele tem consciência do que ele tem que fazer. E ele também tem consciência da missão de Yeshua. E ele deixa acontecer. Entende? É muito importante cada um de nós tomarmos aquilo que é cabível e que Hashem determina para que nós façamos. Porque é importante descobrir seu tikkun. E você pega isso que você tem que fazer e faz. E quando vê alguém fazendo outra coisa, dê força para que o outro consiga fazer o bem. E continue com a prática que você tem para fazer. Cada um com sua arma. E a guerra vai funcionar. Se aquele que tem destreza no arco pegar a espada, ele não vai se sair bem na guerra. Mas se ele for forte no arco, pega o arco. E quem é forte na espada, pega a espada. Os dois juntos conseguem vencer os inimigos. Isso é Yohanan aqui, sendo um companheiro de Yeshua na libertação da humanidade da escravidão, do pecado, da morte. Baruch Hashem. Versículo 31. A pessoa que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. A pessoa que vem dos céus é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica. E ninguém aceita seu testemunho. Mas o que aceitar seu testemunho, esse confirma que Elohim é verdadeiro. Pois aquele que Elohim expediu fala as palavras de Elohim. Porque Elohim não dá ruach por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crer no Filho tem vida eterna. E o que, porém, desobedece ao Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Elohim. Não, isso aqui é muito importante. Isso é a fala do Navi, profeta Yohanan
Tibil, que as serpentes, as víboras, estavam dizendo que não era Navi. É Navi sim, ele está profetizando tudo aqui. A pessoa que vem de cima, eu já expliquei. Se a raiz da tua alma, vou dar um exemplo aqui. A gente não sabe exatamente, porque é muito difícil, nós estamos no processo de techuvá ainda, né? Vamos falar de Tzadikim que a gente já sabe. Então, a raiz da alma de David Amelech é Adam Rishon. Porque David Amelech é Adam Rishon. A raiz da alma de Yeshua é Kadmon, Adam HaKadmon. Então, quem é que vai estar sobre quem? No sentido de autoridade. Yeshua vai estar sobre David. Yeshua vai estar sobre a autoridade de todos os tzadikim que aparecem depois dele. Ou seja, que as almas são criadas depois. É isso que Yohanan está falando. Yohanan está falando, olha meu filho, eu sou Adam Rishon. Eu sou Eliyahu, eu sou Pinhas. Eu sou Aharon. Porque Pinhas é neto de Aharon. Certo? Eu sou Caim. Ficou com medo? Baruch Hashem! Aharon vem de Caim. Um Caim que se corrigiu. Então, Caim, ele vem de quem? Ele é o primeiro filho de Rishon. E Yeshua é quem? Kadmon. Então, é porque é código, gente. A gente tem que aprender a desvencilhar os códigos. Então, ele está falando em código, ele está dizendo assim, olha meu filho, eu sou a descendência de Beriá. Certo? Que Adam Rishon nasce lá. Eu sou a descendência de Beriá. Ele é descendência de Kadmon. É de Beriá de Kadmon. Lá de cima de Kadmon. Eu sou de Beriá de Beriá. Ele é de Beriá de Kadmon. Nós sabemos que cada sefirá, né, como cada mundo tem a sefirot dentro. É isso? É óbvio que a criação, né, das almas lá em Kadmon é no mundo de Beriá de Kadmon. Entende? Mas existe uma Beriá em Kadmon e existe a Beriá, que ela desce. A gente já sabe, já aprendeu nas aulas de Diná. Você tem que aprender. Não adianta ver esses vídeos de Yeshua sem assistir os vídeos de Ivrit, sem assistir os vídeos de Yeshua desta playlist aqui, os primeiros que eu fiz há muito tempo. Sem assistir os vídeos dos príncipes e sem assistir os vídeos de Diná. Vai ficar difícil para pegar, porque o assunto é muito denso, é complexo, certo? E não podemos entender errado, porque se você entende errado, é heresia. E aqui nós não vamos praticar isso. Aqui nós vamos praticar a verdade, Baruch Hashem. Então, ele diz aqui, o que eu vejo e escuto, quando ele fala ver e escutar, é código também. Chorma é ver, a visão. Biná é escutar. Ele fala, o que acontece de Chorma e Biná, olha só, os códigos. Isto vai só testificar, mas ninguém está aceitando. O Yohanan já está vendo que as pessoas não estão aceitando o Mashiach. Primeiro ele deu um cacete no povo. A primeira coisa que ele fez foi dar um coro no povo no templo. Já ficou mal falado. Fazer o quê, né? Morachayá provavelmente vai ficar. Baruch Hashem. Quando Yeshua voltar, fica bem falada de novo. Baruch Hashem! Deixa ele voltar. Nós espera. E então, no versículo 33 ele falou, mas quem aceitar o seu testemunho. Gente, o que é o testemunho de Mashiach? O que é testemunhar? Ou seja, testemunhar é estar presente, participar de alguma ação, de algo que está acontecendo. É fazer parte daquilo ali. Quando a gente vai se casar, por exemplo, existem as duas testemunhas lá no cartório para assinar. Estas pessoas vão afirmar que nós nos casamos, correto? Então, o testemunho de alguém é para confirmar que aquilo ali está acontecendo. Então, Yeshua está confirmando. A vida de Yeshua é a confirmação do reino de Deus estabelecido no ser humano. A capacidade do ser humano,
Yeshua está confirmando isso. Olha, eu estou confirmando aqui. Eu estou passando, gente, por tudo que vocês passam. Eu passo por fome, eu passo por frio, eu passo por dor, eu passo por angústia, eu passo por alegria. Todos os sentimentos humanos eu passo. Eu passo por tudo que vocês passam. Dor de dente, tudo eu sinto. Eu tenho que pentear meu cabelo, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, eu tenho que ir no banheiro. Tudo eu estou vivendo a vida de vocês aqui, ó. Eu estou testemunhando, gente. Esse é o testemunho de Yeshua. Eu estou testemunhando tudo aqui. E agora, testemunhando tudo aqui, essa vivência humana, física aqui, é plenamente possível fazer a vontade de meu Pai. Não tem desculpa, não. Yeshua tem o testemunho. Nós dizemos o quê? Nós somos judeus com testemunho de Yeshua. Vixe, eita. Tá vendo aí como é pesado? Nós temos que andar mais na linha do que os ortodoxos lá. Sim. Porque nós estamos com testemunho, ó. Assinado ali, ó. Yeshua documenta, assinou, ó. Eles são capazes, sim, de revelar Keter, Hormá, Biná, Da'at, tudo, até Da'at. Tudo. Hesed, Vurá, Feret, tudo. Eles são capazes. Eu vivi na pele deles. Eu testemunhei. Esse é o testemunho de Yeshua. Agora, o povo da terra pega o testemunho de Yeshua, sabe como que é? O testemunho de Yeshua é ele fazer tudo por mim e eu vou viver de boa na gandaia. E agora eu falo, eu conheço ele, eu sei quem é, o testemunho dele. Não sabe nem o que é a palavra testemunho. Não entende nada. Como eu disse para vocês, estão na escuridão completa. Fora de Hormá completamente. Desconectados da Torá. Quando a pessoa desconecta da Torá, morre. Não tem jeito. Porque a Torá é a árvore da vida. É o DNA da alma. A alma sem Torá é clipar. Mais nada. Só fala abobrinha. Abobrinha não, que a abobrinha é bom, temperadinho, cozido. Fala outra coisa que nós não vamos falar aqui, que é feio falar. Baruch Hashem. Continuando aqui. Este confirma que Elohim é verdadeiro. Então, quem aceita este testemunho aqui, que eu falei, que é Yeshua está dizendo com sua vivência o seguinte, ó, o homem é capaz sim de revelar a Sefirot. O homem é capaz de viver em santidade. O homem é capaz de mostrar os atributos divinos com suas ações. Sim, eu estou vivendo aqui, eu estou vendo que é capaz. Eu não sou um super-herói, eu sou gente, igual eles. Aí, isso vai confirmar, e o Hanan está ensinando aqui, o ensino de Hanan maravilhoso, confirma que Elohim é verdadeiro, porque Elohim, gente, Elohim é a manifestação de Hashem em Beriá. Elohim é que fala, ó, Bereshit bara Elohim, ou seja, quem cria tudo ali no início de Beriá é o Elohim. Se Elohim cria um ser humano à semelhança dele, foi isso que ele disse. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. É isso que Elohim fala. Então, Yeshua, ele com seu testemunho, ele traz o seguinte, Elohim não mente, porque existe a possibilidade do ser humano ser semelhante a ele. É possível o ser humano mostrar os atributos divinos. É isso. Então, se eu e você fizermos a nossa parte de caminhar como ele andou, ou seja, nós testemunharmos também, não é porque ele testemunhou que nós não vai testemunhar. Pelo contrário, a gente tem que confirmar para que Elohim seja verdade para nós, para que Elohim seja verdadeiro. Por isso a gente fala no Nishbó. Lembra do Nishbá lá no Shema? Se eu falar Nisbó, é jurou. Se eu falar Nisbá, é mentiu. Tem que ter cuidado de falar o Nisbá. Porque Hashem, ele não mente. E o testemunho de Yeshua, que é a sua vivência no mundo físico como um ser humano normal, e que mostra os atributos divinos completamente, esta vivência dele, esse testemunho dele, vai provar que Elohim é verdadeiro, que Elohim não mente quando Elohim diz que o ser humano pode sim ser a semelhança dele, como Yeshua foi, pleno semelhante ao Pai, Baruch Hashem.
Hashem. Como eu disse, a Sefirot são os atributos divinos, são aquilo que nós temos em filtros, né? Filtrados, que nós conseguimos captar do que é Hashem. Porque o Ein Sof não dá. Se nós nos assemelharmos ao Ein Sof, nós nos misturamos novamente com o infinito e deixamos de existir. Então a criatura não pode se assemelhar ao Ein Sof. Ela pode se assemelhar a Sefirot. Porque a Sefirot já é o quê? Um síntoma, a gente aprendeu. Então a gente é a semelhança, né? Entre aspas, porque ninguém aqui é exatamente o infinito. Não tem como ser o infinito exatamente, senão se torna infinito, se mistura com Hashem de novo e deixa de ser o Kli. Certo? Baruch Hashem. Versículo 34. Pois aquele que Elohim me expediu fala as palavras de Elohim, porque Elohim não dá urua por medida. O pai ama o filho e todas as coisas entregou. Código sem fim aqui, né? E todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crer no filho tem a vida eterna. Aí a pessoa pega só esse pedacinho aqui, não lê o resto que eu li aqui, não lê antes, não lê 10 capítulos, o capítulo anterior, os 3 capítulos anteriores completos, não lê. Só lê só essa frase aqui, ó. Quem crê no filho tem a vida eterna. Por favor. Bem me quer, mal me quer. Eu quero ler só essa frase. Essa frase eu não vou ler. Aí é fácil, né? Vamos escolher uma frase aqui. Essa eu leio, essa eu não leio. Essa eu quero, essa eu não quero. Aí é fácil. Não, tem que ler tudo. Tem que entender tudo. Os códigos aqui. Quando fala quem crê no filho tem vida eterna, gente, o que é acreditar? É muito simples falar, acredito. Mentira, não acredita nada. É mentira, é mentiroso, cala a boca. Você não acredita em nada. Sabe de uma? Acreditar é o seguinte, eu tô falando essas coisas aqui pra vocês, que muitas vezes vocês podem até nunca ter ouvido de ninguém. Pode simplesmente dizer, não sei, não tem nada a ver, eu não acredito nisso. E viver a sua vida com outros pensamentos lá. Ou então você pode dizer, não, eu acredito. E a partir de agora, estes pensamentos, esta consciência que eu expandi aqui pra vocês, vai fazer parte da vida de vocês, vai mudar a consciência de vocês. Vocês vão ver um mundo diferente, vocês vão ver como eu vejo. Isso é acreditar. Como é que diz que acredita em Yeshua e não faz nada do que ele fez? Não vive nada do que ele viveu? Não acredita, é mentiroso. Para ter a vida eterna acreditando em Yeshua, tem que justamente ser exatamente o que eu estou dizendo que ele é aqui. A plenitude de Deus. A pessoa é um pecador que não tem compromisso com nada, não sabe nem o que Deus quer para a vida dele e diz que acredita em Yeshua. Não acredita em Yeshua. Não tem vida eterna. Porque se acreditasse, tinha de verdade, sim. Mas tinha que acreditar. Quando Yeshua fala assim, ó, se pensar, já pecou. Não é bem assim não precisa. Não acreditou. Não acreditou, não tem vida eterna. Passou, perdeu. É assim. Tudo que Yeshua vive e faz, a gente tem que realmente acreditar no sentido de, não, isso aqui é verdade. De agora em diante, esta é a minha consciência. Não, de agora em diante, se eu pensar, então não vou pensar. Vou fazer de tudo para não pensar, porque é verdade, se eu pensar, eu pequei. Aí você acreditou em Yeshua. Aí você tem vida eterna. Tá vendo? Baruch Hashem. Quem crê no Filho tem vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho, aqui tá bem simples. Se o Filho fala assim, ó, ele fala mais na frente. O homem pergunta assim, o que é que nós faz para ter vida eterna? Bom, mestre. Primeira coisa ele já corta, fala, bom é Hashem, meu não. Outra coisa, você tem que aprender com Yeshua, parar de achar que você é bom. Bom de quê? Bom de melhorar. Eu sou boa de melhorar. É isso que eu preciso, melhorar. Minha reza, rezar mais, jejuar mais, falar de Hashem mais, aprender mais. Tá bom disso. Bom é Hashem. Sabe por quê? Ele atura os vasos de ira. Não mata
os transgressores. Como eu falei para vocês, as pessoas não ficam o tempo todo com o que é bom aceso. Eles ficam apagando, apaga uma, apaga outra, acende essa, apaga essa. Acende... E a Hashem atura isso. Ele que é bom, porque ele tem o controle da vida de todos. Ele pode simplesmente... Ops, esse aqui eu desliguei, tá muito chato. Ele pode fazer isso, mas ele não faz. Porque ele é bom. Certo? Agora Yeshua fala assim, ó, cumpre os mandamentos. É isso que ele fala com aquele homem lá. Aí a pessoa que diz que crê em Yeshua, com outro nome que ninguém vai ficar falando, já falei demais. Fala que obedece Yeshua. Não obedece, porque Yeshua manda cumprir os mandamentos e ele não cumpre. Yeshua fala que quem não cumpre o mandamento não vai ser salvo, que ele tanto quer ser salvo. Hoje no almoço de Shabbat tava... Gente, teve uma época que eu acreditei nessa baboseira de sumir a roupa e ficar no chão, pelado, largados e pelados no céu. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Como a gente estava sendo. E então, quem crê, quem obedece, vai ver a vida. Quem não obedece, não verá. Mas sobre ele permanece a ira de Eloquim. Porque, olha, é o seguinte, Eloquim fez. E quem faz tem autoridade sobre a criação que ele fez. Eloquim fez o homem não para ser um transgressor. Não, eu acabei de falar, Eloquim faz o quê? O homem, ele faz o homem e fala o seguinte, ó, façamos a nossa semelhança. A nossa semelhança e a nossa imagem. É isso que ele fala. Certo? Quem é que está trabalhando ali em Eloquim para ser essa nossa semelhança, nossa imagem? O próprio Hashem. Eloquim é chamado de autoridade, a autoridade de Hashem. É isso. E óbvio que nós sabemos que quando acontece a queda, né, os anjos interferem também. Então, os anjos fazem parte desse nosso também. Por isso os anjos têm autoridade também, uma certa autoridade sobre nós. E a gente não pode nem falar o nome deles, que eles podem nos machucar. Certo? Então Eloquim, ele não criou o homem para ser bandoleiro, bagunçado. Ele criou o homem para ser reto. Então se o homem não faz o que ele manda fazer, no caso que foi determinado para fazer, isso traz a ira de Eloquim. E Eloquim a gente sabe que manifesta Gvurá. Por isso que o sofrimento é o que vem da transgressão. Porque ativa a ira de Eloquim. A pessoa transgride, é como se ela ligasse um botão. Ó, vou deixar Deus nervoso. E deixou. Vem a bravura de Hashem para cima dela. E a bravura de Hashem se manifesta nos anjos, nos mensageiros negativos. Sim. Nós vemos que em Yetzirah, além dos positivos, também existiam os negativos lá. Os negativos, anjos, malachim, e não clipot. Clipot tá no mundo físico para baixo. Estou falando de anjo mesmo. Anjo negativo. Aquele que faz, que é o vaso da ira de Hashem, no sentido assim, do mensageiro, para trazer a dor, a aflição. Como o anjo da morte, por exemplo, para o Hashem. Então, nós já vimos a manifestação de Biná, vimos em seguida a manifestação de Vorá, agora aqui a fala de Yohanan para confirmar tudo. Então, em seguida, no capítulo 4, nós vamos ver, eu não vou ler, porque vai ficar extenso se eu ficar lendo, mas eu vou relatar. Yeshua, ele encontra com a samaritana, a mulher de Shomron, o nome é Shomron, certo, gente? Em português coloca Samaria. E esta mulher, ela vai perceber que Yeshua, pela conversa dele ali, ele é um profeta. Porque ele vai revelar para ela a sua vida. Porque os profetas, naquele tempo que o templo existia, gente, eles viam o passado, o futuro das pessoas com facilidade. Existia profecia no mundo. Hoje não tem mais. Né? Mas tem muito pouco. É um absurdo quando alguém fala que é profeta, dá vontade de rir. Né? É óbvio que o ruach de profecia pode se manifestar em qualquer pessoa, em qualquer momento que a Hashem quiser. Não que aquela pessoa já é o profeta. Não é assim.
Eu posso trazer profecia divina, você pode trazer profecia divina, mas não porque você é um profeta que agora, não, eu sou a profeta, vou ficar só aqui profetizando. Não é assim. É algo que Hashem, se ele quiser, ele solta pra gente. Se ele quiser. Porque a profecia agora tá toda aqui nos códigos. Quando a gente estuda, a gente acaba desvendando a profecia. Baruch Hashem. Então, Yeshua é chamado por ela de profeta. E a profecia é o quê? A palavra de Hashem. A palavra de Deus. O que é a palavra de Hashem? A Torá. O que é a Torá? É a vontade de Deus. O que é Hashem? Hashem é tudo, do início até o fim. Hashem é o começo, é o meio e é o fim. Mas a gente canta Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Ilor, Leolam Vaed. O que isso quer dizer? Quer dizer que Hashem, ele é tudo o que está acontecendo, gente. Ele sabe tudo, ou seja, a profecia é Hashem, se deixando se revelar. Eu estou me revelando aos poucos, ó. Eu revelei um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É Hashem, é a profecia, ou seja, é a palavra de Hashem, é a Torá. Porque o que nós temos aqui, que nós chamamos de Hashem no mundo, é a veste dele, que é a Torá. Então, quando essa mulher, ela confirma isso aqui com sua boca, traz testemunhas também para falar, para ver que ele é um profeta poderoso. Essa mulher está confirmando aqui o poder de Rohmá, de Yeshua aparecendo. Yeshua, e ele vai falar o seguinte, que a verdade, que é a Torá também, ele vai ser implícito aqui, ó. Ele vai falar que a verdade está com os Yehudim. Tem que ler isso aqui, né, gente? Baruch Hashem. Versículo 20 do capítulo 4. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse Yeshua, mulher, crê, a hora vem em que neste monte, nem Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Mas nós quem está falando? Nós os judeus, certo? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, a libertação, a verdade, daquilo que é escuro, vem de onde? Vem dos Yehudim. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Ruach e em verdade. A verdade é a Torá. A Torá é o quê? Caminho, verdade e a vida. Isso é revelação de Rohmá aqui. Certo? Ele está dizendo, olha, meu povo cá, nós adoramos em Jerusalém, porque nesse momento tem um tempo. Mas vai chegar um momento, ele não falou claro para ela, porque vai até assustar a mulher. Não vai ter mais templo. É isso que ele está querendo dizer. Não vai ter mais o templo. Então o lugar de adorar vai ser qualquer lugar que você tiver com a Torá. Baruch Hashem! Qualquer lugar que você se conectar com a Torá, você vai adorar Hashem. Rohmá! A luz da verdade. É Yeshua demonstrando a carruagem de Rohmá. Rohmá vai trazer a luz da sabedoria, a luz da verdade da Torá, a veste da Torá, que é a veste do próprio divino no mundo físico. E como não vai ter mais um lugar específico, como Yeshua está dizendo aqui no futuro, minha filha, não vai ter mais lá em Jerusalém um lugar, não. Qualquer lugar que você se conectar com a luz de Rohmá, com a Torá, você vai, então, adorar Hashem. Baruch Hashem. E então, depois a gente sabe que, como eu falei no outro vídeo, quando o Rohmá desce também a Hesed, né? Forma a Hesed. Então, o próximo milagre que Yeshua vai aparecer aqui no texto é Yeshua curando um menino. E este menino, ele é filho de um oficial. Este oficial, a gente sabe que é um romano. Oficial romano, não é um Yehudi. Aqui ele vai mostrar a plenitude da Hesed. Baruch Hashem. Aqui ele vai mostrar que aquele que é inimigo, aquele que te machuca, que te rouba, que te mata, que tira tudo que você tem. Quando esse ruim, esse maligno, esse malvado te pedir ajuda, você não vai negar.
Somente a Hesed plena para fazer uma coisa dessa, não é verdade? Olha só, versículos 40 e 49 do capítulo 4 ainda. Rogou-lhe o oficial: mestre, desce antes que meu filho morra. Respondeu Yeshua: vai, e teu filho vive. E o homem creu na palavra de Yeshua e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro e seus servos disseram a ele que seu filho vivia. Perguntou-lhes a hora que começara a melhorar. Então disseram a ele: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu o pai ser aquela hora a mesma que Yeshua dissera: o teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Foi esta a segunda vez que Yeshua, ao voltar de Yehudá para Galilo, operou um sinal. Olha só. Vamos ver os detalhes aqui, gente. Esse homem aqui lá na frente, depois que Yeshua morre, certo? Ele vai chamar o Shimeona, vai chamar Kefa. E Kefa vai ficar arredio. Porque esse homem aqui, depois desse milagre aqui, esse homem se converte. ele é o centurião romano. Lá na frente, aquele é um oficial. Lá ele vira um centurião. Já tem mais soldados. Baruch Hashem. Aquele é só um oficial, por enquanto. Baruch Hashem. E ele se converte. Ele se converte porque ele vê um milagre acontecer. Acontece à distância. Yeshua não precisa nem ir lá. A palavra de Yeshua já é suficiente. E a fé. Lembre-se, ele disse, ele creu. Ele acreditou. E acreditar, como eu falei um pouco antes, não é só, eu sei quem ele é. Acreditar é o seguinte, não, ele falou, vai acontecer. Não, ele falou. Então vai acontecer, eu vou embora ver meu filho, tá bem. Chega no meio do caminho, já vem o povo, o menino sarou, a febre passou. E foi exatamente a 7ª hora. Ele, puxa, a 7ª hora foi quando o mestre falou, pronto, é ele. Vamos ouvi-lo, vamos aprender com ele. E a partir de agora esse homem se converte. Isso é muito importante para nós. Porque o nosso testemunho, aí chega a hora de entender o testemunho de Yeshua. Testemunho é viver na pele exatamente o que está acontecendo. Então, quando eu consigo mostrar essa de verdade por aquele que é estrangeiro, que não tem a mesma crença, aquele que ainda não conheceu nada, que está fora, que ainda não tem, o primeiro, vamos botar assim, não foi nem regado a semente dentro dele da palavra. Demonstrar essa para essa pessoa é mágico. Vai fazer com que ele também reproduza a Hesed dele e comece a brotar a bondade dentro dele. É uma impressão da luz. Tenhamos então esta postura de Yeshua quanto a Hesed. Vemos aqui, então, a partir de Rochma, descer a Hesed. Como eu ensinei para vocês, as 3 de cima, elas vão fazer o trabalho de construir as 3 primeiras. A gente sabe que Keter, ela só toca a pontinha de Tiferet. Tiferet fica para o ser humano ter a vontade e ele mesmo construir. Porque se o ser humano for projetado completamente pela iluminação das 3 de cima, sabe o que acontece? Ele não usa o livre-arbítrio dele, ele é um robô. Então, até o momento, nós vemos aqui claramente Biná e Da'at construindo a Gvurá. Vimos claramente também a Rochma construir a Hesed. E provavelmente no outro vídeo poderemos então ver a Keter trazendo o comecinho da Tiferet, Baruch Hashem, e a plenitude do Mashiach vai se demonstrando e nós vamos realmente conhecendo o Mashiach. E vamos realmente tendo a ideia de como ser parte deste testemunho dele e obtermos a salvação tão desejada. A salvação vem por meio da obediência e da crença em seu testemunho. Mas tudo muito bem explicado aqui no vídeo. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam. O ungido Yeshua, o príncipe das hostes.
Mahanaim.